Provavelmente você já recitou o Pai Nosso centenas de vezes, talvez milhares, antes de comer, na igreja, em funerais, em momentos em que as palavras lhe faltaram e esta foi a única que você conseguiu recordar. Mas, e se eu lhe dissesse que essa oração, que Jesus mesmo nos deu, é uma das armas mais mal interpretadas e menos aproveitadas em toda a vida cristã? Pois isso não é apenas uma oração, é um plano de batalha, uma chave divina que desbloqueia um poder espiritual muito mais profundo do que nos foi ensinado a esperar. Jesus não deu aos seus discípulos uma fórmula para cerimônias. Ele lhes deu uma forma de realinhar o céu e a terra num só fôlego. E para muitos de nós, a temos recitado sem nos dar conta do que realmente estamos dizendo, nem do que está destinada a ativar dentro de nós. Essa oração não é passiva, é profética, move o céu, desafia os poderes das trevas, e se orarmos a partir do lugar que Jesus tinha em mente, mudará a forma como vivemos, não apenas a forma como falamos. Quando Jesus começou sua oração com Pai Nosso que estás nos céus, não estava fazendo uma introdução suave, estava dando um golpe direto no medo, na vergonha e na distância. Poderia ter dito nosso Criador, nosso Juiz ou até nosso Rei, e todas teriam sido verdadeiras. Mas não o fez. Disse Pai e, ao fazer isso, redefiniu a oração para sempre. Pois não se tratava apenas do título de Deus, tratava-se da sua identidade. Ele nos estava ensinando que orar não se trata de eloquência. Ao regressar para casa com aquele que já conhece sua voz, você não está orando para impressionar, mas para se conectar. Por isso, a primeira palavra é nosso. Não meu pai, nem seu pai. Pai Nosso, pois ao pronunciá-la, você ingressa numa família. Não está sozinho na luta. Não está sem voz em meio à tormenta. Você é ouvido porque pertence a Ele. Portanto, na próxima vez que sussurrar Pai Nosso que estás nos céus, questione a si mesmo, está orando como um mendigo que deseja ser notado ou como um filho já amado? Pois sua visão de Deus determina como você ora. Se crer que Ele é seu Pai verdadeiro e eternamente, começará a orar com uma confiança que nem o inferno pode abalar. Santificado seja teu nome é uma frase ouvida tantas vezes que quase não nos comove mais. No entanto, quando Jesus a colocou logo após Pai Nosso, não estava mudando de assunto, estava elevando o nível. Santificar algo significa torná-lo sagrado, tratá-lo como santo, separá-lo de tudo mais. Assim, ao nos ensinar a orar santificado seja teu nome, Jesus não estava apenas nos convidando à reverência, mas nos chamando a alinhamento. O nome de Deus não é uma etiqueta, é uma revelação. No capítulo 3 de Êxodo, quando Moisés estava diante da sarça ardente, perguntou: quem devo dizer que me envia? E Deus respondeu com um nome tão sagrado, tão poderoso, que os escribas judeus lavavam as mãos antes de escrevê-lo. Seu nome tinha peso, autoridade, pureza. Não era usado levianamente. Nem reduzido a um slogan. Era temido, honrado. Mas algo mudou. Hoje, o nome de Deus é usado com leviandade, em piadas, maldições e até em igrejas, às vezes sem espanto. A tragédia não é apenas que a cultura trate seu nome com leviandade, mas que os fiéis também o façam. Dizemos santificado seja teu nome com a boca, mas nossas vidas refletem a mesma reverência. Santificar seu nome não se trata apenas do vocabulário, mas da visibilidade. Trata-se de viver de modo que diga: Deus não é comum, Ele é santo. O que seu estilo de vida diz sobre o nome em que você crê? Quando as pessoas veem como você fala, trabalha e trata os outros, veem alguém que caminha com o sagrado ou alguém que se mistura com o ordinário. Santificado seja teu nome não é uma declaração passiva, é um convite diário a representar Deus com precisão, a adorar com pureza, a perdoar com humildade, a manter-se com integridade. Pois quando sua vida reflete seu nome, o mundo lembra como ele é realmente. Dizer santificado seja teu nome com os lábios, mas não com a vida, é uma contradição espiritual. E aqui está a tensão que Jesus estava construindo: quanto mais oramos a Deus como santo, mais perigosa se torna a próxima parte da oração.
Pois ao reverenciar seu nome, você não está apenas admirando seu caráter, está se rendendo ao seu governo. E o que vem depois nesta oração não é um pedido por comodidade, é uma declaração de guerra. Venha, teu reino soa suave, quase poético. Mas não se deixe enganar pela ternura da frase. Isso não é um pedido por paz, é um clamor por revolução. Cada vez que você ora venha teu reino, está pedindo a Deus que derrube algo, não apenas no mundo, mas dentro de você. Jesus iniciou seu ministério com essas palavras: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, conforme Mateus 4:17. E desde aquele momento, ele não estava convocando as pessoas para uma religião, mas para um reino. Mas aqui está o problema: os reinos colidem, e já há um estabelecido em cada coração humano, o reino do eu. Um reino construído sobre planos pessoais, comodidade, ambição e controle. Portanto, ao dizer venha teu reino, você não está apenas convidando Deus a governar em geral, está o convidando a destroná-lo. Se trata de relação. Você não é um servo batendo à porta de um palácio. É um filho, uma filha, caminhando pelas portas do céu com confiança. Jesus mesmo modelou isso. No Evangelho de João, capítulo 11, versículos 41 a 42, quando estava diante do túmulo de Lázaro, levantou os olhos e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Não houve súplica, não houve incerteza, apenas confiança, apenas pertencimento. Mas essa não é a forma como muitos de nós oramos. Dizemos Pai, mas nos sentimos como órfãos. Pronunciamos as palavras, mas nosso coração ainda se pergunta se realmente somos ouvidos. Pois para muitos, a palavra Pai carrega peso, e nem sempre é um peso bom. Vimos pais terrenos falhar. Alguns abandonaram, alguns decepcionaram, alguns nem se apresentaram, e por isso nos aproximamos de Deus não com confiança, mas com dúvida. Mas Jesus não estava apontando para as sombras quebradas da paternidade que conhecemos. Estava revelando o projeto original, um pai perfeito que ouve, que se preocupa, que se aproxima. Estava confrontando de frente o espírito de orfandade, aquela voz interna que diz: você está sozinho, aquela mentira que sussurra: você precisa ganhar seu lugar. Aquele temor que faz você orar como se estivesse invadindo o trono. Mas o Pai Nosso começa com essa verdade inquebrantável: você pertence. É o que torna esta parte do Pai Nosso tão desafiadora, pois revela a luta silenciosa entre a rendição e a autopreservação. O reino de Deus se fundamenta na justiça, humildade e verdade, enquanto os nossos próprios reinos frequentemente se erguem sobre imagem, conforto e controle. Não se pode orar pela vinda do seu reino enquanto permaneces no teu trono. Esta não é uma oração que se asperge sobre a vida como um mero tempero. É um pedido de demolição, ou seja, Deus, derruba tudo o que compete contigo, mesmo que seja algo que eu mesmo construí. Por isso, esta linha é desconfortável, custa algo, interrompe teus planos, reordena tuas prioridades, e ainda assim, é a oração que traz liberdade. Pois o trono ao qual te agarras nunca foi projetado para te sustentar. O controle que lutas por manter é frequentemente o que mais te gera ansiedade. O reino de Deus não traz caos, traz clareza, não sufoca, liberta, mas só chega onde é convidado e só reina onde a rendição é genuína. Portanto, a pergunta não é se o reino de Deus existe, mas se lhe fizeste espaço. O que governa teus pensamentos? O que dirige tuas decisões? De quem é a voz que mais peso tem? Esta parte da oração não pede a Deus que abençoe teu plano, mas que o substitua. Não se trata de melhorar teu comportamento, mas de uma lealdade total. Como em qualquer reino, a lealdade tem um custo, mas também traz uma recompensa, uma paz que este mundo não pode oferecer e um propósito que não pode ser falsificado. Ao sussurrar venha o teu reino, lembra-te de que não estás apenas recitando uma frase, estás entregando uma coroa. E só quando essa coroa é entregue, podes dizer a próxima parte da oração com integridade: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Soa belo, mas, se formos honestos, também dá medo, pois esta é a linha que divide uma religião comoda de uma obediência custosa. Uma coisa é reconhecer a vontade de Deus em teoria, ou outra bem diferente é render-se a ela em tua própria vida, especialmente quando dói, especialmente quando não faz sentido. Jesus conhecia esse sentimento. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42, no Getsemani, caiu de joelhos e orou: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Isso não foi um momento ensaiado, foi rendição em meio à agonia, suor como gotas de sangue, solidão tão profunda que seus amigos dormiam quando mais precisavam dele, e ainda assim ele se submeteu. E isso muda tudo sobre como dizemos esta linha. Pois, quando ores seja feita a tua vontade, estás te unindo a Jesus no lugar da confiança, não do controle. Estás soltando a ilusão de que obedecer sempre se sentirá bem ou parecerá justo. Frequentemente queremos a vontade de Deus, desde que se pareça com a nossa. Mas, e quando não é assim? E quando sua vontade te leva por uma temporada de silêncio ou dor? E quando a resposta à tua oração é não? Não falamos muito sobre essa parte. As orações não respondidas. As portas que permaneceram fechadas, a cura que não veio, a oportunidade que escapou das tuas mãos. Mas, e se esse não nunca foi um rechazo, mas uma reorientação? E se foi proteção disfarçada? Olha para José, traído por seus irmãos, vendido como escravo, lançado na prisão, só para se tornar aquele que alimentaria os mesmos irmãos que o deixaram por morto. Olha para Paulo, cujo espinho na carne nunca foi removido, e ainda assim escreveu cartas que formariam a igreja por 2000 anos. Olha para Jó, que perdeu tudo, questionou tudo, mas ao final declarou: de ouvir tinha ouvido falar de ti, mas agora meus olhos te veem. A vontade de Deus nem sempre é indolor, mas sempre tem um propósito. E aqui está o paradoxo: só quando entregas tua vontade podes começar a confiar na dele. Não está batendo para que lhe deixem entrar. Podes começar a recebê-la dele. Portanto, na próxima vez que disseres faça-se a tua vontade, faça uma pausa. Pergunta a ti mesmo: me estou a dizê-lo com sinceridade? Mesmo que me custe. Mesmo que não chegue rápido, mesmo que nunca o compreenda totalmente, porque uma vez que a tua vontade é rendida, finalmente estás preparado para pedir a Deus algo muito mais pessoal e difícil de confiar. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. À primeira vista, parece uma petição simples por alimento. Mas Jesus não estava apenas a ensinar-nos a pedir comida, estava a ensinar-nos a viver em dependência. Esta é uma oração contra a autossuficiência, um clamor do coração que reconhece: e não posso suportar o amanhã, só posso suportar hoje. O público a quem Jesus se dirigiu entendia isso de forma muito mais visceral do que nós. Muitos viviam dia a dia, sem saber o que comeriam no dia seguinte. Sabiam o que era acordar sem saber de onde viria a próxima refeição. E essa memória não era nova, ressoava com os seus antepassados no deserto. No Êxodo, capítulo 16, Deus alimentou os israelitas com maná, pão do céu. Mas havia uma condição: só podiam recolher o suficiente para um dia. Se tentassem guardar mais, estragava-se. Porque Deus não estava apenas a alimentar os seus corpos, estava a treinar os seus corações, treinando-os a confiar dia a dia, não mensalmente, não quando lhes fosse conveniente, não quando se sentissem seguros. E depois veio Jesus e disse algo ainda mais radical. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Assim, quando oramos dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, não estamos apenas a pedir provisão, ou estamos a pedir presença. Não estamos apenas a dizer alimenta-me fisicamente, e estamos a dizer sustenta-me espiritualmente. Sê suficiente para mim hoje. Mas isso custa, não é? Porque queremos garantias. Queremos ver o plano completo.
Queremos saber que a próxima semana está coberta antes de dar o próximo passo. Mas Deus muitas vezes não nos dá o que podemos armazenar ou dá-nos o que podemos administrar dia a dia, uma resposta de cada vez, um momento de graça, exatamente quando precisamos. Essa é a prova da confiança. E aqui está a verdade desconfortável: muitos oramos pelo pão de cada dia enquanto armazenamos ansiedade diária. Recitamos as palavras enquanto nos preparamos para a decepção. Mas Deus nunca deixou de ser suficiente para hoje. Dá-nos hoje uma postura que diz: e não te peço que me tornes autossuficiente, peço-te que me lembres que estás perto. Porque às vezes o que mais precisamos não é mais pão, é mais fé. Então, deixa-me perguntar-te: o que mudaria na tua vida se realmente confiasses que Deus proverá para hoje e que o de hoje será suficiente? Porque quando começamos a viver assim, um dia de cada vez, confiando que Deus nunca chega tarde, começamos a dar-nos conta de que o verdadeiro milagre é simplesmente acordar hoje e descobrir que ainda há pão. Como Elias no deserto, exausto, deitado sob uma árvore, a orar para morrer. E Deus envia-lhe um pão recém-cozido sobre pedras quentes e um jarro de água. 1 Reis, capítulo 19, versículo 6. Não um banquete, não um plano de 5 anos, apenas o necessário para seguir em frente. E foi tudo o que precisou. Às vezes, o pão de hoje não é o que querias, mas é exatamente o que te levará até amanhã. Porque quando vives assim, deixas de acumular medo e começas a fazer espaço para a paz. E agora, com as mãos abertas e o coração calmo, estás preparado para enfrentar algo ainda mais profundo, a parte da oração que te pede para soltar o que te fizeram. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esta é a linha mais perigosa de toda a oração do Senhor, porque não é apenas um clamor por misericórdia, é um espelho, um reflexo de como tratamos os outros, e uma petição para que Deus nos trate da mesma maneira. A maioria de nós deseja que o perdão seja unilateral. Reclamamos por graça, mas alimentamos rancores. Pedimos a Deus que nos liberte de nossas falhas, enquanto mantemos outros prisioneiros em nosso sofrimento. Mas Jesus não separou essas ideias, as unificou. Perdoa-nos assim como nós perdoamos, e esse assim como muda tudo. Obriga-nos a fazer uma pausa e questionar: estou realmente preparado para pedir a Deus que me estenda o mesmo nível de misericórdia que eu dei aos outros? Ou estou esperando um padrão duplo, um para meus pecados e outro para os deles? Jesus contou uma história sobre isso em Mateus, capítulo 18, descrevendo um servo que devia ao seu rei uma dívida impagável. O rei, movido pela compaixão, perdoou-a completamente. Mas esse mesmo servo, ao encontrar um companheiro que lhe devia uma pequena quantia, agarrou-o pelo pescoço e exigiu o pagamento. Quando o rei soube do ocorrido, ficou extremamente irritado. Não devias tu também ter misericórdia do teu companheiro, como eu a tive contigo? A lição é dolorosamente clara e não se pode receber graça e recusar-se a dá-la. Mas sejamos honestos, perdoar é difícil. Não é esquecer, não é fingir, não é dizer que o que fizeram estava certo, é dizer que não vou mais carregar com isso, porque a falta de perdão não castiga o ofensor, envenena a alma de quem aguarda. A amargura é como beber veneno e esperar que o outro morra, fecha-nos no passado, endurece o coração e, pior de tudo, bloqueia o fluxo da graça. Alguns estamos exaustos, não porque a vida seja pesada, mas porque arrastamos correntes de ressentimento. E, ainda assim, Jesus, pregado na cruz, sangrando e sendo zombado, sussurrou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não esperou uma desculpa, não exigiu arrependimento, primeiro perdoou para poder concluir a missão. O perdão não é fraqueza, é guerra espiritual, é recusar-se a deixar que o inimigo use a dor como uma arma contra o propósito. Assim, quando oramos perdoa-nos, assim como perdoamos, não estamos apenas pedindo limpeza, estamos escolhendo liberdade. Estamos dizendo: não vou ficar preso ao que me fizeram. Não vou permitir que essa ferida se torne minha identidade.
Fui perdoado de muito e não vou reter o que recebi gratuitamente. E aqui está a realidade mais séria: Jesus não passou por alto essa linha após a oração ou voltou a ela. Logo após o Amém, disse: Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará, ou mais, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Isso não é uma ameaça, é um aviso, uma lei espiritual, porque a graça flui por mãos abertas, não por punhos cerrados. Então, a quem você precisa soltar hoje? Não porque eles tenham razão, mas porque você quer ser livre, porque o perdão liberta do passado. E agora a próxima parte da oração nos prepara para o que vem, da batalha que não vemos e o inimigo que não estamos chamados a enfrentar sozinhos. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso não é apenas um pedido por direção, é um clamor por sobrevivência, porque, embora você não perceba, está em guerra, não contra pessoas, não contra circunstâncias, mas contra algo mais profundo, mais obscuro. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, está claro que não temos luta contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Esse é o campo de batalha de todo crente, e Jesus sabia que precisaríamos de ajuda para atravessá-lo. Por isso, essa linha é crucial. A tentação não é aleatória, é estratégica, projetada especificamente para encontrar a fraqueza. Nem sempre grita pecado, às vezes sussurra escape. Às vezes, disfarça-se de orgulho, distração ou demora. E, a menos que peça a Deus que o guie, você será guiado por outra coisa. Não caímos em tentação por acaso. Vamos deslizando-nos para ela quando deixamos de buscar orientação. Por isso, Jesus diz: E não nos deixes cair. Não nos consertes quando falharmos, mas guia-nos antes de tropeçarmos. Esta é uma oração proativa, uma consciência espiritual, mas a segunda parte vai ainda mais fundo: livra-nos do mal, pois a tentação é o isca, mas o mal é a armadilha. O mal pretende contaminar teus pensamentos, enredar teus hábitos, esgotar teu propósito e fazer-te crer que a vitória é impossível. Mas Jesus nos ensinou a orar pela libertação, pois sabia que não poderíamos vencer essa guerra com nossas próprias forças. Aqui, o Pai Nosso passa da rendição à fortaleza. Reconhece nossa fraqueza, mas declara nossa lealdade. Diz: E não posso percorrer esta vida sem ti. Não posso lutar esta batalha com minha própria sabedoria. Não apenas quero evitar o pecado, quero ser resgatado de seu poder. E então, justo quando a batalha está em seu auge, a oração termina com um clamor de vitória: Porque teu é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Isso não é uma despedida educada, é uma coroação. É declarar que o trono não está vazio, que o mal não tem o controle, que não importa quão intensa seja a tentação, quanto dure a batalha ou quão pesada seja a carga, Deus reina. Foi assim que Jesus nos ensinou a terminar, não com medo, mas com fé, não com derrota, mas com declaração, pois a história não termina na luta, termina na soberania. Portanto, na próxima vez que orares isso, não apenas digas as palavras, sinta-as, viva-as, declare-as como alguém que sabe que não está lutando sozinho. Talvez devais perguntar-te: em qual parte desta oração nunca mais verás da mesma maneira? Já havias dito estas palavras antes, Pai nosso que estás nos céus, mas talvez hoje por fim as tenhas ouvido. O Pai Nosso nunca foi projetado para ser recitado apenas de memória, foi projetado para ser vivido desde o coração. Cada linha é uma porta, cada frase é uma confrontação. Chama-te mais alto, mais profundo, mais perto. Isso não é apenas uma rotina espiritual, é uma revolução da alma. Portanto, na próxima vez que pronunciares estas palavras, não apenas as digas: deixa que te desarmem, deixa que te moldem, deixa que te conduzam de volta ao Pai, que ainda conhece tua voz.